Bem-vindos a mais um GAcast. Hoje meu convidado mais que especial, ele é jornalista. Felipe, bem-vindo. Que isso, obrigado. Muito feliz de estar aqui com você. Fizeram tirar o chapéu, desculpa todo mundo de casa, assustar as crianças, mas muito feliz de estar aqui. É ele mesmo, sem chapéu, tá diferente. Pior, o povo não vai reconhecer, né? Então a gente deixa lá destacado, é o Felipe mesmo, tá? Feliz Mas demais. O chapéu tá aqui, ó. Tá perto. E a gente vai contar uma história do chapéu mais pra Fechou. frente. Felipe, minha primeira pergunta, obrigada pela sua participação. É uma lenda pra nós que somos apaixonados por cavalo. Saber que é o primeiro brasileiro, o único brasileiro que cruzou as Américas a cavalo. O único brasileiro a cruzar as Américas a cavalo. Sim. E o mais jovem do mundo. Muito show. Muito de louco, bola. né? Eu sempre falo para as pessoas entenderem realmente o que eu fiz. 12 homens pisaram na lua, né? Sim. E só 3 cruzaram as Américas a cavalo. Caramba. E eu sou um deles. E é do Brasil. E é do Brasil! From Vamos Pinhar City, filha. Ô, bem. Pinhar, bem. Mandar um beijo, abraço Show todo mundo de de Pinhal, minha terra amada. Sim, tá Minha perto de família. Jaguariúna, muito cliente Do lá de lado. Pinhal, Nossa amigos. Senhora, do lado. A gente vai muito pra Jaguariúna, rodeio de Jaguariúna, Verdade. Ed, GA. É isso aí. Comer, tem uns lugares bons pra comer ali em Jaguariúna também. Tem carne, tem uns carne. trem bom lá. Pior. E me conta uma coisa, primeira pergunta, como começou a sua paixão por cavalos? É de família? Foi assim, o único apareceu com essa… O que é a sua história do Felipe com cavalo? Então, minha história com o cavalo é destino, assim. Eu acredito muito que existe um Deus, não sei quem respeito todas as religiões, mas já tá tudo escrito, sabe? A minha Sim. vida provou isso várias vezes. E meu nome é Felipe porque quer dizer um amigo dos cavalos, né? O Sim. significado. Meus pais escolheram isso e pela paixão que meu pai tinha pelos cavalos, ele começou a fazer rodeio em Pinhal em 1986, sempre participou muito de prova de apartação, de laço, montou em boi. E ele passou, né? Eu herdei essa paixão pelos animais do meu pai. Sim. E quando eu era criancinha, eu queria ser um cowboy que nem ele foi meu primeiro herói. E ele me pôs em cima de um cavalo antes de eu poder caminhar. Então Sim. já tá no sangue já, né? Tá no sangue. E desde então, desde muito novo, sempre gostou? Tinha contato com essa vida rural, sítio, sempre lá em Desde Pinhal? muito novo. Eu nasci em Pinhal, né? Então é uma área Sim, rural, né? A muito, gente tem uma faculdade muito renomada ali, né? Muitas pessoas estudaram agronomia, veterinária, no Brasil inteiro. É muito Sim, legal, né? Eu sim. ando muito. Sempre tem alguém que… Pinhal, eu estudei lá, meu tio estudou lá. Quer dizer, estudar é mais ou menos, né? Você no Garé, virar copo lá, né? Mas… então, sempre foi muito forte. O que acabou acontecendo quando eu tinha 9 anos de idade, meus pais mudaram pro Canadá. Sim. E o cavalo meio que saiu da minha vida nesse momento, porque como uma família de imigrantes, a nossa vida mudou completamente, tudo muito caro lá, né? E o cavalo é um animal caro, então Sim. a gente batalhou muito no começo lá no Canadá. O primeiro Natal a gente não tinha dinheiro para dar presente, sabe? Foi bem difícil quando a gente chegou lá. Então, por alguns anos, eu me distanciei do cavalo. Ah, interessante. Você não foi pelo cavalo, então Não, vocês não. foram… Você foi com 9 anos, já vi que a sua família foi pro Isso, Canadá. isso. Mas não em razão do cavalo. Enfim. Não em razão do cavalo. Tá. Meu pai trabalhava com café Tá. ali no interior de São Paulo, Pinhal, né? Muito Sim, café. sim. E ele tinha um sonho de levar a família dele pro Canadá. Quando ele tinha 16 anos de idade, ele fez um mochilão pelo mundo com o irmão dele. E eles trabalhava, viajava. Sim. E acabaram trabalhando numa fazenda de tabaco no Canadá. Ficaram alguns meses lá. E ele se apaixonou, né? Como cowboy, aquela cultura, né? Norte-americana. sim. E ficou com aquilo na mente. Um dia eu vou levar minha família pra lá. E viu a oportunidade, ele tava exportando café nesse momento. Tá. Tinha uma torrefação, vendeu tudo. E foi ralar lá no Canadá pra dar essa oportunidade pra mim, pra minha irmã, né? De aprender inglês, Sim. de viver lá no Canadá. E acabou mudando minha vida, mas… eu fiquei esses anos longe do cavalo lá, dos 9 até os 13, mais ou menos. Aí a nossa situação melhorou um pouco. Eu fui fazer uma viagem pra parte oeste do Canadá, onde tem o Calgary Stampede, as Montanhas Rochosas. Sim. E me encontrei no maior rodeio do Canadá, assistindo Laço de Bezerro. E foi como… Voltei pra minha casa, eu falei, pai, eu preciso aprender a laçar. Falei, Então vocês estavam morando longe de Calgary, numa Isso. região não tão western, vamos dizer? não tão western, Tá, exatamente. um estilo de Tinha vida mais rodeio, urbano. mas não como Calgary, né? Calgary é o Texas sim. do Canadá, é o Goiás do Sim, Brasil. Sim. Então, aí quando eu voltei, já falei pro meu pai, falei, né? E aí a gente já encontrou lugar
high school lá, qualifiquei Sim. 2 time e amava isso até entrar na faculdade e aí fazer a viagem a cavalo. Tá, e como que foi isso? Então lá, treinando laço individual, que a gente chama aqui, né? Uhum. E interessante, né? A faculdade lá, ela incentiva, né? Diferente aqui. Tudo incentiva, desde do colegial, né? Do Sim. colegial você já consegue ganhar bolsa. A gente, os dois melhores de cada categoria, entra Como qualquer outro esporte. Basquete, como qualquer futebol. esporte, exatamente. Olha que Então é um interessante. incentivo muito Sim. diferente, né? Que dá um gás pra criançada Sim. pra continuar. Do competidor, não só humano, mas atleta, o animal também, a sintonia entre cavaleiro e cavalo. Eu amo, eu sou apaixonado pelo laço individual, porque ele é tão difícil. Então, quando você tem, né, essas oportunidades de ir para os Estados Unidos, laçar numa final internacional do colegial, a Wrangler te manda uma carta, você tá no All-Star Team com roupa e calça e camisa e jaqueta. Pô, você se sente o Tough Cooper, você tá na NFR pra você naquela idade. Sim. E aí você consegue bolsa de estudo pra fazer colegial, pra fazer faculdade. Então isso é muito legal, o incentivo é muito grande lá. Exatamente. Aí já começa uma grande diferença, né? O fomento ao esporte, né? Lá, cultural, né? Cultural. O pensamento tá enraizado. na sustentabilidade, né? Sim. Eu acho que muitos países da América Latina, a gente pensa no hoje, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro hoje? O que eu vou fazer agora, nesse momento? E muitas vezes a gente não pensa daqui 5, 10, 15, 20 anos, né? Como vai estar o esporte? E lá eles pensam muito nisso, né? Doam seu tempo, é tudo voluntariado, né? Os pais, os tios que montam rodeio, um doa boiada, o outro monta a pista, o outro tá… É tudo, né? Porque não tem dinheiro. Sim. E as empresas também, né? A Wrangler, pra você ver quantos jovens são, não sei. Eu ganhei durante 2 anos um super kit de roupa. E os caras escrevem uma carta assinada pelo presidente da Wrangler. E isso é importantíssimo, né? Pra esse mundo, pra ele continuar crescendo. E pra que 10, 20 anos eu conseguir pôr meu filho em cima do cavalo, que a gente não sabe se vai acontecer no Brasil. Porque muitas vezes não existe isso, né? É muito triste, mas faz parte. E então lá o Felipe tava estudando jornalismo na época, tava na faculdade. Aí eu entrei na faculdade, estudei jornalismo. Apaixonado por filme, documentário. Muito forte na vida. As pessoas às vezes falam, mas como é que você é jornalista? Eu achei que você era veterinário, agrônomo, né? Mas fez muito sentido, né? No fim das contas… Pra mim fez total sentido. Total sentido. Mas para as pessoas não. E a ideia da viagem? Como é que surgiu? Como que você começou a planejar? Como é que foi isso? Foi muito gradual, né? As pessoas acham que às vezes que eu acordei um dia deu estrala, né? Eu tive um sonho, eu vou pro Brasil a cavalo. Não, quando eu era criancinha, meu pai lia o livro pra mim do Amy Chifley, que é um suíço que em 1925… viajou com 2 cavalos crioulos desde Buenos Aires até Nova York, nos Estados Unidos. Sim. É uma das jornadas de longa distância mais famosas do mundo. Teve uma repercussão muito grande, porque ele imprimiu um livro muito lindo com uma editora da Inglaterra. E então é reconhecido mundialmente. E meu pai se apaixonou pela história quando jovem ainda. O tio-avô dele, que pôs ele em cima do cavalo também, que ensinou ele tudo, contava a história pra ele. E quando era criancinha, ele contava pra mim. Eu não sei porquê. Essa história me tocou muito, sabe? Eu lembro que eu era criancinha no sítio da família com o cavalinho ali, imaginando que eu era suíço e cruzando todos aqueles países, cruzando deserto, nadando rio. E então foi uma coisa muito gradual, sabe? Que a gente mudou pro Canadá, muitas coisas mudaram na minha vida, mas o sonho meio que foi crescendo, até que um dia na faculdade, eu falei, será que hoje em dia as pessoas ainda estão viajando a cavalo? Porque 1925 era outro mundo, outra né? realidade. As pessoas não viajavam tão longe a cavalo, mas de uma cidade pra outra todo mundo viajava a cavalo. Era a única maneira, né? Sim. Então eu comecei a pesquisar na internet, achei o Long Riders Guild, que é uma associação de cavaleiros de longa distância. Sim. Vi que tinha gente viajando na Europa, na Rússia, no México a cavalo. E desse momento, passou de ser um sonho e se tornou um projeto. A primeira coisa que eu fiz, que eu não vi a importância naquele momento, foi escrever. Né? Eu tirei aquilo dentro de mim. Hoje eu entendo, né? Estudando a mente, neurologia, você vê que é provado que quando você escreve alguma coisa, as chances de você viver aquilo são muito, muito maiores, né? E só que eu não sabia, eu tava só escrevendo. E eu pus lá, né? Morrendo de medo, o que o pessoal vai falar? Você julgado tá… foda-se. Entrei no Facebook e escrevi, eu vou pro Brasil a cavalo.
E começaram os comentários, né? Você tá louco, você vai morrer, você tá usando drogas, Felipe, o que você tá fazendo? O povo não conseguia cogitar, né? Que hoje já é loucura, né? Eu conto pro povo, o cara do Uber, o que você tá fazendo aqui e tal? Ah, eu faço palestras, vou gravar um podcast. Mas o que você faz? Ah, eu cresci as Américas a cavalo. A cavalo? Mas como, né? Já é uma loucura hoje. Já é. Imagina você com 20 e poucos anos, Sim. falando que você vai fazer o negócio sem não ter nada, Foi né? em 2012. 2012. Não, isso foi 2010. Tá. Isso foi 2 anos antes de sair. Ah, há 2 anos antes do passeio já tava sendo de dar o- planejado. Não, então, aí nesse momento que eu escrevi isso, Tá. aí eu tinha que fazer, né? Sim. Porque aí as pessoas sabiam. E aí eu tirei de dentro do Felipe, né? Que muitas pessoas, o sonho fica dentro delas, né? E aí eu aprendi que a maioria das pessoas não vão te empurrar, né? Elas vão te puxar pra trás. Sim. Tudo que eu escutei é impossível, você vai morrer, eles vão te matar no México, vão cortar seus braços, sua cabeça, suas pernas, jogar os amigos, sabe? Vai ser uma morte terrível do filme do Quarantino, coisa bem É triste. verdade. E aí eu tinha muito foco, né? Tinha muita vontade. Eu criei um quarto de guerra, não tinha uma ferradura, não tinha os cavalos, não tinha nada nesse momento. Tá. Tava no último ano da faculdade, trabalhava 2 empregos pra pagar as contas. Sim. E aí eu peguei, a primeira coisa que eu fiz, eu colei papel branco na parede inteira do meu quarto e comecei a escrever. A primeira coisa que eu escrevi foi: você não pode morrer, poder das palavras. E aí comecei a fazer lista, né? O que eu tinha, o que eu não tinha, o que eu precisava, datas. E aí começou um processo muito difícil de vender o sonho, né? Sim. E você, você partiu, Isso. tá? E qual foi a rede de ajuda? Eu sei que teve gente que ajudou com cavalo, cela. O que você levou com você? O que foi na mala? Além de, imagino Então, aí… Durante esses 2 anos do planejamento estratégico, né, eu sempre falo pras pessoas: ó, meu filho, que vocês estão escutando, meus filhos e minhas filhas. Desculpa, todo mundo tem, tá? Pra mim não vira, porque eu não tinha nada pra fazer isso. E hoje eu Sim. falo pra você: se você quiser mesmo e tá disposto a fazer o planejamento estratégico, você faz o que você quiser. Sim. Foram várias partes, né, desse planejamento. O primeiro foi aprender como viajar a cavalo, porque você laçar é totalmente diferente do que você pegar um cavalo e andar 8 a 10 horas por Sim. dia, sem baia, sem cocheira, sem ração, sem Sim. nada. Então eu conversei com cavaleiros de longa distância do mundo inteiro. Eles foram grande parte da minha equipe. O Pedroca, aqui no Brasil, o Pedro Luiz de Aguiar, que é lendário nas cavalgadas de longa distância. O Gunter, da Alemanha, outro cavaleiro lendário também. Bernie Sandy, uma mulher dos Estados Unidos. E eles me ensinaram como viajar a cavalo. Aí a segunda parte foi conseguir os recursos, né? Então eu vendi o projeto a uma produtora dos Estados Unidos. Depois de levar 67 mil nãos, eu consegui um sim. E aí os cavalos foram doados de 2 ranchos de Montana. O cargueiro veio do Long Riders Guild, que é a associação de longa distância. Tá. A sela veio aqui do Brasil, de um celeiro. E aí 8 de julho de 2012, com uma bola de boliche aqui, parecia que eu tava, sabe, engolindo as lágrimas, medo, muito medo. Eu saí do maior rodeio do Canadá. Sim. E, por exemplo, você disse que pegou algumas dicas, né, com alguns cavaleiros que já tinham feito passeios, jornadas de longa distância. Isso. Dá um exemplo de algo que te ajudou. Muitas coisas, sabe? É só voltar um segundo. As pessoas complicam muitas coisas, né? Fala, pá, eu quero ser um médico, mas é muito difícil, não tem médico na minha família. Tem alguém que já fez isso, né? Então busca essa pessoa, veja como ela chegou lá e copia. Você não tem que reinventar a roda, e foi isso que eu fiz, né? Eu tinha outras pessoas que já tinham feito. Como o Suíço, aquele livro foi uma bíblia pra mim, aprendi muito lá. Mas essas pessoas falaram coisas que eu não conseguia ler em livro, né? Então, exemplo, a Bernice Sandy falou pra mim: você tem que carregar óleo de cozinha com você. Olha isso. Pra fazer bacon? Não, também, mas… Porque se você não tiver água pros cavalos, você não vai deixar eles comer muito aquela noite. Você vai pegar uma seringa e você vai jogar esse óleo de cozinha goela abaixo nos seus 2, 3 cavalos quando você tiver, pra ajudar a lubrificar a tripa deles, que é muito longa, e rezar pra não dar uma cólica, né? Evitar uma cólica. Acabei usando isso no Wyoming, não tinha água. Fiquei 2 dias sem água, acabei usando esse truque. Pedro Luiz de Aguiar me ensinou a não comprar bacheiro, não usar bacheiro. Nenhum bacheiro é feito pra você viajar a cavalo. É feito pra provas, quests. Então você pega o cavalo, 2, 3 horas, você tira essa sela. A gente anda 8 a 10 horas por dia. Tá. Então o calor que ele segura ali é terrível pra assar um cavalo, pra você pisar um cavalo. E é um dia pra você pisar e é um mês pra esse cavalo recuperar. E quando você não tem o lombo do seu cavalo, você não consegue andar. Você não anda. Então ele falou: você compra uma espuma, você vai colar um pano em cima
pra quando você apertar o bacheiro, ele não cortar a espuma, e você vai pôr a espuma direto no lombo desse cavalo. Acabou salvando a minha vida e acabou salvando o lombo dos meus animais. E esses são pequenos exemplos, mas quantos quilômetros andar por dia, quantos dias descansar, usar maneia pros cavalos à tarde, como amarrar eles, enfim, tudo que eu aprendi vieram desses cavaleiros, meus mentores. A gente não faz nada sozinho. Busque bons mentores na sua vida, que sem eles você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Sim. Em algum momento, Felipe, aí foram, nessa primeira etapa, 16 mil, é isso? 16 mil quilômetros. 16 mil quilômetros. Você já contou algumas vezes sobre várias passagens, né? Urso, facção criminosa, teve muita coisa. Teve algum momento que você falou, nossa, acho que eu vou parar por aqui? Todo dia. Todo dia? Todo dia eu acordava de manhã, eu falava, o que eu tô fazendo com a minha vida, velho? Não, era só problema, é só perrengue. É calor, é frio, é urso, é montanha, é rio, é cavalo machucado, é tiro. É um teste, né? Todo mundo fala muito da parte física do que eu fiz, né? Sim. E o mais difícil é o mental, né? É o mental. Você tem que ter uma cabeça muito, muito forte, né? Você tem que ter controle da sua mente. E como que você trabalhava a mente? No antes, no durante? Eu sei que no pós tem uma história, né? Claro. Mas como foi pra você o antes? Teve algum preparo? Com certeza, né? Eu acho que pra mim é vida ou morte, né? Sim. Foi perder peso e trabalhar o corpo importante, mas também pra você ir além, né? Quando você tá na esteira, correndo meia hora e você acha que não vai aguentar mais, você tem que fazer. Às vezes eu tava, sabe, levantando peso e eu começava a falar país, sabe? México, Guatemala, Honduras. Aquele negócio de você ver que seu limite é muito mais além, né? Do que você imagina. Você consegue treinar com esforço físico, né? Na academia. Mas eu acho que a preparação, né? A preparação de falar com esses cavaleiros, de ler todo tipo de literatura, de estudar mapa, de saber que estado estavam aqueles países, tá em guerra, não tá? Sim. Eu vou cruzar montanha, deserto. Isso me preparou muito. Mas eu acho que é difícil você saber o que vai acontecer, né? Você tem que montar no cavalo e começar a andar. E não é pra todo mundo, né? Não. Eu acho que de 10, 9 vão desistir na primeira semana. Porque é muito sacrifício também, né? Você deixa muita coisa da minha casa, de abrir uma torneira e ter água, de abrir a geladeira e comer algo, né, gelado ou poder esquentar no fogão. Você vai pra guerra, né, fazendo isso. Sim. E são poucos, eu acho, que conseguem chegar até o final. Com certeza. Eu tenho uma dúvida. Imagino que nesse cargueiro, o que você levava lá dentro? Você já falou do óleo, o que mais que tinha? Porque alimento, por exemplo, é algo que você leva até certo ponto. Você chegou a caçar durante essa… Eu cheguei a caçar com amigos, assim, mas nunca sozinho, porque eu não podia portar arma, né? No Canadá, nos Estados Unidos, nos seus países, se eles te pegam com uma arma, você não vai ser uma coisa boa. Mas no cargueiro tinha que ser o mais leve possível, né? Porque o cavalo tá carregando. Então, você aprende o quão pouco você precisa pra ser feliz, né? A gente vive num mundo hoje que a gente acha que precisa de coisas, né? Coisas. Até tava lendo uma história de uma mulher, uma CEO de uma empresa. Ela foi pro caminho de Santiago de Compostela. Legal. Com a mochila da hora, abarrotada. No final, ela tava só com a troca de roupa. E ela falou, fez todo sentido. Era só isso que eu precisava. Exatamente. Você vai se desvencilhando de tudo aquilo que não é necessário. Mas eu fico pensando nas questões básicas. É fome pra você? Sede? Como que era isso, assim, momentos que você, de repente, não cruzava com nenhum povoado, lugar emo? Como que você se virou? É bem complicado, mas de novo, planejamento, né? Você sabe que eu vou sair do seu rancho e você vai falar, você tem 200 quilômetros de nada. Eu viajo 30 quilômetros por dia. Quantos dias vão ser? Entendi. Então eu preciso levar meu café da manhã, meu almoço e minha janta. Eu preciso levar água. E aí você faz esse planejamento e às vezes falta, às vezes demora mais um dia, às vezes você passa sede, você passa fome. Mas eu acho que eu não tenho como bater mais essa tecla, né? De literalmente você fazer o planejamento. Se eu não tivesse feito, eu não estaria hoje aqui contando minha história. Não é sorte. É você estar preparado, né, para essas adversidades. Eu levava
A comida minha é muito miojo, levava pão velho, coisa leve que é fácil de fazer, amendoim, carne seca, que tem muita proteína. Sim. E aí chegava na outra cidade, no outro rancho, e aí tocava de novo e continuava. Tá. Então saiu lá de Calgary. 12 países. Atravessou aí 12 países. Me conta uma passagem, um país assim que foi desafiador. Eu acho que no momento que eu entrei no México, né, tudo mudou. Os Estados Unidos teve outro tipo de dificuldade. O Canadá e os Estados Unidos, animal selvagem, montanha. As dificuldades normais de uma jornada de longa distância. As estradas, muitas pessoas não pensam nisso, né? Você, no século XXI, é impossível você só seguir trilha e estrada de chão. Você tem que entrar do lado de estrada grande. Então tinha lugar que eu tava com 3 animais, né? Eu saí com 2, ganhei um Mustang no sul dos Estados Unidos dos Índios. Eu tô com 3 cavalos em rodovia que, se eu esticar o braço, o caminhão me pega, passando a 120 km por hora. E quem conhece cavalo sabe, né? É um saquinho plástico voando aqui na direita, tá todo mundo refugando no meio da estrada. Então, foi difícil. Mas aí, quando eu tava indo pro México, todo mundo falava pra mim que eu ia ser morto no México, né? Antes de sair, durante a viagem. Só que geralmente eram pessoas que nunca tinham ido pro México, né? Você já foi pro México? Não, eu não. Então como é que você sabe que eu vou morrer no México, filho? Fica quieto. Só que daí os mexicanos no sul dos Estados Unidos começaram a falar: eles vão te matar no México. Felipe, faz 10 anos que eu não volto pro México. Pelo amor de Deus, não vai pro México. Dá uma volta, sobe pros Estados Unidos, volta pro Canadá a cavalo. Eu falei: não, eu tô indo pro Brasil. Eu tenho que cruzar o México. Então, você começa a acreditar que realmente você está cavalgando pro seu funeral, entendeu? Eu vou morrer no México. E aí, a sorte foi que meu pai veio cavalgar comigo. Isso ajudou a tirar um pouco a tensão do que eu tava sentindo. Porque eu, de presídio nos Estados Unidos, eu entrei em Ojinaga, no México, né? E tudo muda em meio quilômetro. Você vai do primeiro mundo pro terceiro, outra realidade. E aí a gente pegou o deserto de Chihuahua, que é um dos maiores desertos, né, do mundo. Totalmente controlado pelo narcotráfico. 90% das drogas que entram nos Estados Unidos e vão, ou ficam nos Estados Unidos, vão pro Canadá, passa naquela região. Então é muito perigoso. A gente cavalgou durante 7 dias para chegar na primeira cidade. Só eu, meu pai, os cavalos e Deus, no meio desse deserto. E aí na América Central eu tive que pedir ajuda pros caras pra não engolir bala. Vi 2 pessoas mortas por tiro. Presenciei um senhor tentando matar a esposa na casa que eu tava ficando. Eu era a única pessoa ali naquele momento. Então, aí eles me protegeram, eles me trataram como parte da família, né? São pessoas muito má, mas tem o lado bom deles também com a família. O cavalo O cavalo também ajudou nisso. O cavalo é um idioma universal, paixão, né? Todo mundo pergunta, mas como é que você vendeu pros narcotraficantes sabe, pra te ajudar? Não fui eu, foram os cavalos, né? Eles amam cavalos também. E assim foi todos os pousos que eu consegui, né? Foi graças ao cavalo. Mas quando você tá na casa desses caras, todo mundo com AK-47, todo mundo armado. O cara mora numa mansão com um puta muro na frente. Forte, né? É um forte. Você tá ligado que a qualquer momento tudo pode ir pro saco ali, né? Ou vem outro cartel, você morre. Ou vem os militares, você morre. Ou o cara não vai com sua cara no meio da estadia ali, você morre. Então é tenso. Mas pra mim, como um jornalista, quem que tem essa oportunidade, né? Só eu e o Sean Penn que consegue ir pra casa dos narcotraficantes. Então é top, eu queria documentar isso, né? Eu queria mostrar a realidade das Américas. E quando você viaja 3 km por hora e 30 km por dia, é a realidade, meu filho, não tem… E você citou que o México é um dos países que tem uma cultura muito forte e o amor do cavalo. É demais. É isso mesmo? De canto a canto que você passou. Canto. Eles vivem o cavalo, né? Muitos países o cavalo é um símbolo de status, né? Então o cara vai lá e monta no dia da prova, né? E aí no México, nos Estados Unidos, no sul, né? Os gaúchos. O cavalo cultura, é vida, né? O cara, ele respira o cavalo, né? Ele que trata, ele que escova, ele que treina. E o México é muito disso, né? O cavalo foi muito importante para a Revolução Mexicana. E ele continua sendo muito importante hoje, né? Os charros, eles estão como jogador de futebol aqui, né? São os caras, todo mundo olha para eles, os charros, né? Tinha dia que 7 pessoas andavam comigo, tinha dia que 10 pessoas. Teve um dia que 1000 cavaleiros e amazonas arriaram seus cavalos
caminharam o dia inteiro com a gente. Teve um prefeito que pôs uma banda atrás de uma caminhonete, fez os caras tocar o dia inteiro. Era só festa pra todo lado, mariachi. E foi muito legal cruzar o México. E depois o México… Guatemala. E aí? Aí o pau tora, né? Não, aí já no sul do México começou a complicar muito calor, né? Você pegou extremos, né? Peguei extremos. Mas o que eu vi é que o cavalo se adapta muito melhor no frio, né? Sim. É impressionante. O cavalo, ele cresce a pelagem dele e ele vive no frio. Eu moro no Canadá. No Canadá faz menos 40 graus. Sim. Tem cavalo selvagem lá. Ninguém põe mantinha no cavalo, Sim. entendeu? Aqui no Brasil tá 5 graus, vou pôr a capa no cavalo, vai morrer. Não, filho, lá os bichos são rústicos. Eles crescem, parece um urso griso, Sim. né? A pelagem. É maravilhoso esse instinto animal, né? Sobrevivência do mais forte. E eu vi isso com os meus cavalos, né? Eles se adaptaram muito melhor ao frio do que ao calor. O calor eles não conseguiam respirar, perdia muito peso. E a umidade, né? Você até comenta. Umidade. E a pastagem é pior em lugar que é calor, né? Você vê, às vezes, foto dos cavalos na América Central, o pasto tá até a barriga dos cavalos, cavalo magro, quase morrendo. E aí você vai num lugar de deserto ou frio, onde tem pouco pasto, mas tem muita caloria no pasto, né? Qualidade da pastagem. É muito melhor. E esses pastos de lugares muito quentes é água, é 80% água. Então foi difícil pra gente, pros cavalos. E quando é difícil pros cavalos, é difícil pra mim. Porque a ansiedade, eles são seus filhos, né? Uma extensão do seu corpo, sua equipe, seu tudo. Então essa é uma parte mental também muito difícil, né? Você lidar com isso de vai ter água pros cavalos, vai ter comida pros cavalos, o cavalo tá bom, o cavalo foi atropelado. Como é que eu vou recuperar ele sozinho, né? Tendo que lidar com tudo isso. E pra mim também, né? Você tá debaixo do sol, 45 graus, com uma umidade terrível, não tem onde esconder. É bem difícil. No documentário agora, quando a gente tava editando, eu filmei mais de 500 horas, né? Então foi um processo árduo você pegar as 500 horas e fazer 1h30 de filme. E eu assistia as imagens da América Central, eu falo, cara, como é que eu conseguia? Tinha tipo um centímetro de suor na minha cara, 24 horas por dia. A camiseta molhada, encharcada, sabe quando a camisa tá colada nas suas costas? 24 horas por dia, eu acordava e dormia assim, sabe? Muito louco, não sei como é que eu aguentei. E daí, algum fato, Guatemala, né? País receptivo também. Demais. Demais a conta. Você aprende que nessa jornada que às vezes as pessoas que têm menos te dão mais. Porque essas pessoas já passaram ou passam dificuldade, né? Então eles sabem o que é não ter algo pra comer, ter poucas coisas. E às vezes, não por mal, mas as pessoas que têm muito não pensam nisso, né? Exato. Então, nossa, foi recebido muito bem. Às vezes pessoas que moravam em barracos pequenos e me trataram assim como um rei, sabe? E outra grande lição dessa jornada é que a gente muitas vezes acha que bem material é riqueza, né? E você vê que a realidade é outra, né? Riqueza é família, ter tempo pra passar com essa família, a sua esposa, o seu marido, seus animais. E essas pessoas me ensinaram isso, né? Porque eu chegava com muitas coisas, né? Eu chegava com câmera, cavalo, cela, GoPro e iPhone. Só que eu era extremamente pobre, né? Eu não tinha nada, morrendo de medo, passando fome, sozinho. Sozinho, né? Sozinho. E para os seus cavalos, teve alguma situação de que você precisou se virar? Algum cuidado lá? Ferrajamento, uma cólica no início? Como é que foi isso? Porque você não é médico veterinário, né? Você foi com algum preparo? Teve alguma situação? Com certeza. É outra parte também, né? Tudo que eu fiz desse planejamento, da minha vida, que eu falei destino, tudo me levou a esse momento. Para aprender a laçar, né? A gente não tinha muito dinheiro no Canadá. Eu trabalhava… O meu coach, ele era ferreiro. Então eu trabalhava para ele como ferreiro em troca das aulas de laço. Então eu aprendi o básico, né? Eu não sou ferreiro profissional, mas eu sabia bater um cravo, eu sabia ferrar um cavalo, que é extremamente importante. Quando eu tava no meio do Yellowstone, eu perdi uma ferradura, eu tive que pôr a ferradura, que vai chamar o ferreiro no meio do Yellowstone, vem de helicóptero, por favor. Então, muito importante. Também, veterinário, você tem que saber dar uma injeção no cavalo, primeiros socorros, tudo isso. Teve um cavalo meu, French, foi atropelado no sul dos Estados Unidos. Fiquei um mês até ele recuperar. Muito soro na veia, tive que ficar ali. O cavalo ficou muito assustado, a gente teve que dar ponto nele. Depois o Bruiser, acordei de manhã um dia num rancho na Guatemala. Um ranchinho pequeno, simples. Eles usam muito milho pros cavalos, só que você tem que acostumar o cavalo com milho, né? Você não pode dar de um dia
pro outro. E o senhorzinho, na hora que eu acordei 6 horas da manhã, ele acordava às 4. Ele falou, eu dei uma comidinha pro seu cavalo hoje de manhã. Eu falei, não. O que você deu? Milho. Batata, né? O bruiser, que é um dash for cash, né? Deu 10 minutos, já queria rolar e já queria deitar. E aí eu fiz ele caminhar o dia inteiro. Cheguei na primeira cidade, na primeira vila. Fui num hospital veterinário lá, comprei medicamento. E graças a Deus a gente conseguiu reverter. Tá. E ele melhorou e a gente continua. Mas teve vários perrengues assim, Vários com cavalos. sustos, né? Sim. Então, depois dessa travessia aí pela América Central, chegamos aí à América do Sul, próximo, quase ali no Brasil. Como é que foi? Nossa, então aí foi a parte mais difícil, assim, né? Eu fui testado a 1000. Foi a primeira vez que realmente eu achei que a jornada ia terminar. A gente chegou da Costa Rica, a gente foi cruzar para o Panamá. Tá. E a burocracia é tão grande, né, para você. Outro grande problema do que eu fiz, você sabe, no Brasil, pra você ir pra uma prova, você tem que tirar GTA, né? Imagina Sim. você cruzar fronteiras. Tem vírus que existe em alguns países, não existe o outro, né? Então tem uma barreira sanitária. Tá. E o que aconteceu? Nos Estados Unidos e no Canadá, se você tem o papel tudo certinho, dá certo. Você chega lá, 2 minutos, entrou. Agora, na América Latina, é o que nós sabemos, né? É corrupção. Você chega lá, o cara nem sabe o que ele tem que fazer. Eu chego com 3 cavalos na fronteira, ele acha que eu sou milionário e não tem um formulário pra entregar pra mim, né? Sim. Então, aí começa o problema. Pra mim entrar no México, demorou pra caramba. Aí eu aprendi que na América Central eu tinha que entrar pelo caminho do lado. Sempre tem a fronteira. Tá. Você vai lá pra pegar o seu selo do passaporte. E do ladinho tem um caminho que eles passam cocaína, passa o que você quiser. Tá. Então eu passava muitos países legais. Sim. Aí quando eu fui entrar no Panamá, eu tinha que entrar legal. Não tem como você cruzar a cavalo. E tem o canal do Panamá também que atrapalha tudo. Então eu sabia que eu tinha que entrar legal no Panamá pra ter uma trilha de papel. Como é que esses cavalos chegaram aqui, Sim, entendeu? Sim. E se eles descobrem que você entrou ilegal, eles sacrificam o animal, né? Então é bem sério o negócio. Aí quando eu tentei entrar legal no Panamá, eu fui barrado. Eles tinham uma lei lá que o cavalo tinha que estar de 6 meses a 1 ano no país que você vai fazer a exportação. Aí começou um problema gigantesco. Eu falei, o que eu vou fazer com esses cavalos agora? Eu vou ter que deixar os cavalos pra trás, pegar outros cavalos. Sim. Eles eram meus filhos, né? Fazia 1 ano que eu tava viajando com esses cavalos. Então, eu fiquei 3 meses parado. Tive que arrecadar muito dinheiro, graças aos independentes de Barretos. Eles ajudaram a pagar a conta. Não tinha barcos nessa parte do mundo que levava cavalo pra nenhum lado. A Colômbia e a Venezuela tinha uma gripe equina que o MAPA, o Ministério da Agricultura do Brasil, não deixariam esses cavalos entrar no Brasil se eles tivessem passado pela Colômbia ou Venezuela. O Equador não tinha voos que levavam cavalo. Então o único país que eu conseguia chegar é no Peru. Só que nunca eu tinha levado um cavalo da Costa Rica pro Peru. Tá. Aí eu tive que entrar em contato com o pessoal do MAPA lá em Brasília. Literalmente o cara que manda lá. Pra ele entrar em contato com o Ministério da Agricultura do Peru. Pra convencer os caras a, pela primeira vez na história, me dar uma permissão, liberar, Eu sei que no fim deu certo, graças a Deus, mas tipo, foi... Quanta burocracia, Não, foi né? assim, vontade de arrancar o cabelo é uma das partes mais intensas do documentário. E quanto tempo, aspas, perdido nessa 3 espera? meses. 3 meses de espera por meses. documentação, por licença pra entrada. Ridículo. Uma coisa assim que, pô, se você quiser... Eu vi, né? Eu passei, eu vi as drogas, eu vi as armas. Sim. É América Latina, né? Você quer fazer as coisas certas, não tem jeito. Mas quer fazer errado, é fácil. Enfim. Aí eu consegui chegar no Peru, mais burocracia, tinha um certo número de dias para poder transitar esses cavalos, porque eles não foram importados pro Peru. Eles estavam em trânsito, e aí foi muito complicado. Enfim, consegui cruzar o Peru, aí cheguei na Bolívia, mais problema, outra fronteira. De novo, burocracia, corrupção, consigo entrar na Bolívia, os Andes, La Paz, e aí de La Paz vou até o Brasil, chego no Mato Grosso do Sul, Corumbá. E aí, mais problemas. Cheguei lá, o cara primeiro que eu ia entrar do Peru pelo Acre. Aí, conversando com o Ministério da Agricultura, eles falaram, você não pode entrar pelo Acre porque a gente não tem as instalações para fazer a quarentena desses animais lá. Eita. O único lugar que a gente tem é Corumbá, Mato Grosso do Sul. Você tá brincando comigo, né? Eu vou ter que cruzar outro país, mas tá bom. Vai lá o Felipe, demora meses, quase morre, chega em Corumbá. Só o pó, né? Nossa. Aí cheguei lá, à noite já, o cara do Ministério da Agricultura olhou pra mim e falou, cadê sua equipe? Falei, minha equipe? Falei, minha equipe é 2 palominhos no alazão, filho. Todo mundo tem rabo, não tem equipe.
Não, porque as instalações que a gente tem aqui não estão próprias para fazer quarentena. Você tem que telar tudo, você tem que limpar, tá cheio de marimbondo, cheio de entulho e não tem água. Você vai ter que carregar água 500 metros todo dia pros cavalos. Aí dá vontade de sair galopando e voltar pro Canadá, né? Não. Seja bem-vindo ao Brasil. Aí eu fiquei 1 mês parado lá em Corumbá, até fazer todos os exames e eles finalmente liberar a gente. E Corumbá outro fato também, é que Corumbá, a primeira cidade do Brasil ali no Pantanal, acho que 15, mais ou menos 10, 15 quilômetros da fronteira em si. Então eu cheguei no Brasil, mas eu tava em Porto Quijaro, que não sei se posso falar isso, mas é o cu da Bolívia. Qualquer coisa foi um lugar terrível, velho. Nossa, um lugar Meu terrível. Deus. Fiquei um Terra de mês ninguém. lá, Ai. terra de ninguém. Até finalmente, então foi meio anticlimático, né? Você chega no Brasil, mas você não chegou no Brasil ainda. Mas aí a gente conseguiu chegar e cavalgar rumo a Barretos. E você comentou que teve em La Paz, ficou quanto Isso. tempo lá? A gente ficou uma semana lá. E muito difícil também Como é pros que foi? cavalos. Pra você, altitude. pros cavalos, ar rarefeito, altitude. Bem difícil, né? Porque o pulmão dos cavalos não consegue expandir, Sim. né? Nessa altitude. Muitos atletas que correm longa distância, eles treinam em altitude para quando chegar em lugares, eles conseguem correr mais rápido, né? Pelo pulmão, né? Porque o ar é diferente, né? Então Sim. você tem que fazer uma adaptação para esses animais. E como a gente não tinha muito tempo, eu tinha que cavalgar muito devagar, sabe? Eu tenho até uma história engraçada que eu tava subindo uma montanha perto de La Paz e andava 1 quilômetro, parava. Todo mundo, né? Aí esperava os cavalos, pegar a respiração de novo, aí andava mais 2 quilômetros. Caramba. E aí eu tava parado, né? Uma hora esperando e veio uma senhorinha, não sei, é difícil você ver a idade das pessoas lá, porque Sim. eles são muito sofridos, né? Às vezes parece que tem 100 anos, mas ela tem 25. E eu parecia uma senhora. E lá eles carregam o peso, é um saco que vai nas costas, só que é na cabeça a força que você faz, sabe? Tá. Eu não sei como é que fala. Seria uma. Tipo, uma bolsa tem. Como é que chama isso aqui que tem na parte? Alça. Uma alça. Tem uma alça da bolsa que vai na cabeça. Ah, tá. E eu vi essa senhorinha subir, escalar essa montanha, tipo, em 2,5 segundos. Nossa. Enquanto a gente tava fazendo o caminho longo, sabe? Subindo, andando 1 quilômetro, parando Sim, 10 sim. minutos, andando 1. E ela na hora Da que eu vi, boa. já cruzou e é muito engraçado. Mas é adaptação, Sim, né? Quando você mora no lugar, Sim. o seu corpo se adapta àquilo, né? Sim, sim. E entre paradas, idas, vindas, aquela coisa burocrática. Chegamos no E Barretos. tava planejado? Porque Tava teve planejado. atraso, né? Teve É um muito mês louco. parado ali. Como é que foi isso? Cara, é muito louco. É uma coisa assim que… Sei lá, é Deus, é universo, eu não sei o que é. É planejamento, é Sim. foco. Eu não sei o que é, mas… Tipo, você sabe, né? Pra você chegar num lugar a tempo de carro, já é difícil, Sim. né? Você fala… E imagina cavalo, A pode cavalo e com acontecer tanto perrengue. 10 milhões de coisas. De Rio Preto pra Barretos, eu andei 5 dias. Nossa. Podia ter acontecido milhares de coisas que iam me atrasar. Sim. Eu cheguei andando no primeiro sábado da festa. Literal, andando. Não é que eu cheguei um mês antes e fiquei esperando. Eu cheguei andando. Eu cheguei num rancho, descansei os cavalos. No outro dia acordei de manhã e andei. Cruzei um canavial e cheguei na porta da Festa Peão de Barretos. Nossa. E entrei na arena. Então é muito louco. É engraçado quando eu tava fazendo a última jornada agora. Também, 3 vezes eu fiz isso. Eu cheguei em Barretos, no primeiro sábado da festa, que eu falei que eu ia chegar. Tá. Eu cheguei em Ushuaia, no dia que eu falei que ia chegar, com pessoas Olha indo isso. de avião do Canadá, dos Estados Unidos, do Brasil. Eu cheguei lá no dia que eu falei que ia chegar. Em Calgary também. Eles Olha cancelaram isso. o rodeio na pandemia, cancelaram tudo. Eu cheguei no dia que eu falei que ia chegar. E tem um canadense que trabalha lá em Calgary, que quando eles contaram pra ele que eu ia chegar, né, dia 3 de julho, ele falou: a cavalo brasileiro não vai chegar. Não chega. Porque lá eles conhecem os brasileiros, né? Muito vai Sim, montar sim. em boi. E a gente tem, né, os gringos, porque os brasileiros demoram no break, nós tem. Então eles tiram sarro, nós chega tarde, né? Que é verdade, não mantém muito bem o horário. Então ele falava: Sim. não vai chegar, não chega nunca. Brasileiro, a cavalo, não vai chegar, vocês esquecem. Mas cheguei, muito Chegou. louco, muito louco. Mas é interessante porque a hora que você tá contando, né? Então, burocracia, barrado, parado, não deu, foi. Cara, não vai chegar. Chegou. É uma Primeira broca, semana de- broca que dá e você não chega. Como que é pisar na arena? Como é que foi essa emoção? Ah, é muito louco, né? Eu até Você- vim assistindo um vídeo assim pra me inspirar. Assim, a hora que você pisa, o público vai ao delírio. É muito E como louco. que tá a tua cabeça, teu coração nesse momento? Ah, tá. Sei lá, eu sempre falo que por alguns momentos parecia que meu espírito tinha saído do meu corpo, Sim. sabe? Eu tava vendo aquilo de muito longe, assim.
me senti muito próximo a Deus naquele momento. E foi, assim, um momento que se eu viver mais 1000 anos na minha vida, eu nunca vou Esquecer, né? esquecer e nunca vou sentir aquilo de novo, né? Foi Sim. muito único. Você ir pra Barretos, quem já foi sabe, é muita gente, né? A gente, é energia, né? Então você pega 40 mil, 100 mil pessoas ali juntos, já é emocionante. Só de você estar ali assistindo um show, assistindo um rodeio. Agora você imagina você estar ali dentro daquela arena, tudo que significa aquela arena ali, né? Sim. Antes de entrar tem uma rampa, né, atrás do palco, né, onde ficam os touros ali, Sim. os cavalos de pulo. E você desce aquela rampa ali, né? E aí você entra debaixo do palco, meio que no escuro ali debaixo. Tem um barzinho, e tem os bretes ali, e tem a porteira que abre e você entra, né? Então eu tava ali embaixo, né? E aí? Eu vi as pessoas, eles não me viam, e fogos de artifício, aquele negócio, pau torando, e Cuiabano Lima gritando, 12. E aí vem Guilherme Marques, campeão mundial. Nossa. Pô, Felipe. Você não conhecia até então? Só por rede social. Tá. Começou a me seguir. O Guilherme é muito, extremamente humilde, Sim. gente boa. Sim. E ama essa cultura de verdade. Começou a seguir e tal, trocava ideia. Pô, o cara é campeão mundial, velho. Pô, Felipe, sou seu fã. Cara, que legal. Nossa, onde que eu tô, né? Aí, passa um vídeo da minha jornada. Sabe, você escutava um lápis caindo. 40 mil pessoas, assim, olhando pro telão quieto. E eu com os cavalos ali, segurando o choro, né? E aí o Cuiabano vai lá e fala: Felipe Leite. Aí abre o entry, e aí coração saindo pra goela, chorando pra caramba, todo mundo de pé, batendo palma. Minha família ali, minha mãe, meu pai, a Karen Hardy, que foi super importante na jornada dos Estados Unidos, veio. Uma amiga canadense, fotógrafa, que me ajudou muito também, tava lá. Nossa, minha avó com 80 e poucos anos, foi muito emocionante. E com os cavalos mostrando que era possível, né? Que todo mundo falando que o cavalo ia morrer, que não ia aguentar, que eu ia morrer. E ali tava a gente. Tava os 4 lá. Os 4, os cavalos com a pelagem brilhando, gordo, forte. E, nossa, foi maravilhoso. E quem era, né, o Felipe antes dessa jornada e hoje? O que aconteceu com esse Felipe? Que ele se tornou? O Felipe mudou, né, completamente. São duas pessoas, por bem e por mal, né? Muitas lições que eu levo, né, pro resto da vida, que me fizeram muito mais forte, paciência, saber que meu limite é muito mais além do que eu imaginava, o poder da minha mente, né? Sim. Hoje eu sei que o que eu quiser, meus animais, me conectar muito mais com o mundo natural, né? E saber do poder disso, do cavalo, né? O poder do cavalo. E algumas coisas não tão boas, né? A cidade, tive depressão quando eu terminei a viagem. Mas eu acho que, mesmo com tudo de negativo que eu carrego comigo, valeu muito a pena, sabe? Me fez a pessoa que eu sou hoje. Eu construí minha carreira, né? O que eu fiz e vi muita coisa legal, conheci muita gente maravilhosa, né? Eu sempre falo que tem pessoas que vão viver 100 anos e não vão viver uma vida tão repleta que nem eu vivi, né? Totalmente. Tenho 35 anos de idade e o que eu vi, o que eu experimentei, cheirei, comi, senti, né, com a minha mão, com o meu coração. A gente tá aqui pra isso, né? Tudo vai passar muito rápido. Outra grande lição que é um piscar de olhos, né? A gente esquece disso. A gente tenta saber tanta coisa, mas a única coisa que a gente sabe mesmo é que isso vai expirar um dia, vai terminar, a gente só não sabe quando, né? Então... E a jornada tem que valer a pena. A jornada tem que valer a pena. E valeu e continua valendo. Continua valendo. Graças a Deus. E teve o retorno para Calgary. Então, a primeira etapa da viagem, 16 mil quilômetros. E depois o retorno a Calgary, foi dividido em 3 etapas, né? Foi 3 etapas. Daí de Barretos eu fui para Ushuaia, né? O extremo sul do continente. Fiz a jornada em prol ao Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor. E uma jornada de 7.500 quilômetros. Sul do Brasil, Uruguai e Argentina.
E aí, quando eu cheguei em Ushuaia, eu já sabia que eu iria fazer a última jornada para fechar as Américas, né? O que faltavam era Alasca, Calgary, onde eu tinha começado. E aí a gente terminou essa jornada em 2021. 2021 em Calgary. Em Calgary. Daí a história do chapéu. Aí, chapéu. Posso mostrar? Pode. Fui escolhido como embaixador do rodeio de Calgary, né? Primeiro latino a ter essa honra. Aqui é um uma presente. É um presente, um chapéu 100x, né? Feito de pele de castor. Esse aqui não tem a poeira dos 12 países, né? Não, tem esse algum, não. Você tem guardado o que te acompanhou? Tenho. Do prefeito, foi muito Deixa eu louco. mostrar aqui. Maravilhoso. Muito legal. E esse retorno pra Calgary? Foi difícil, Fechando aí essa… Retorno parece que foi rápido, né? Peguei um Uber ali, veio um voo e um Uber. Tranquilo. Foram 2 anos, 3.600 quilômetros, por alguns dos lugares mais difíceis do mundo, né? 3 ursos por dia, menos 15, montanha. Essa parte do urso intriga muito, né? Porque aqui no Brasil a gente não conhece, pra né? nós urso e unicórnio vivem no mesmo lugar, né? Não existe, né? Chegou a ter algum ataque? Não, nunca atacaram. Graças a Deus. Se tivesse ataque, eu não ia estar aqui. Não ia estar aqui? Ou eu não ia estar com a minha cara, né? Não, graças a Deus não teve nenhum ataque, mas teve urso que vem no acampamento à noite, urso que seguiu a gente. E ele é um animal muito potente, né? Ele corre a 50 km por hora. Nada escala árvore. Escala árvore. Não tem pra onde. Não tem. É mutante, né? Esquece. E graças a Deus, sempre Deus do nosso lado. Maria passa na frente, né? Nunca fizeram nada, mas é muito assustador. Tive que jogar cavalo dentro de rio pra fugir de urso e graças a Deus a gente conseguiu terminar. Mas foi bem difícil. E aí, quando eu cheguei 8 anos depois, né? Da saída… Saí um menino desconhecido, voltando embaixador da festa, ganhando a chave do prefeito. Sim. Foi muito louco, né? Nunca imaginava que eu ia estar ali. Meu sonho era cavalgar do Canadá até o Brasil. Nunca imaginei que eu ia para cruzar a Argentina a cavalo. Ia conhecer minha esposa no final da Patagônia. Que minha vida ia mudar dessa maneira tão intensa. E que eu ia retornar para Calgary 8 anos depois. Sendo uma pessoa única a cruzar as Américas inteiras de norte a sul a cavalo. E isso emblemático o Calgary, né? Porque foi o primeiro rodeio que você… O primeiro, não sei, mas foi quando você sentou e teve contato. Exatamente. Foi onde me pôs na cela de novo, né? Foi esse momento tão importante que eu contei no começo do podcast, né? E aí foi onde eu saí na primeira jornada e é um dos rodeios mais importantes do mundo, né? Então é o Barretos do Brasil. E foi muito emocionante. Sim. Felipe, e os livros? São 2 livros já publicados. Isso. Tem um aí em breve? Tem um terceiro, chegando agora. Aqui no Brasil, previsão? Então, a gente vai ver se vai lançar agora em agosto, pra festa do Peão de Barretos, ou se vai guardar ele pro Natal. Sim. Mas ainda agora, esse ano… Isso, esse ano já vai sair o último livro da trilogia. Best-sellers. Graças a Deus, né? E como que foi a experiência de escrever um livro? Nossa, é outra longa jornada. Outra longa jornada. É difícil, hein? Nossa Senhora. É bem difícil e é muito solitário, né? Você tem que estar ali, tem que ter muito foco também, porque tem dia que você não tá inspirado pra escrever, né? E escrever é difícil, né? Mas é muito gratificante pra mim, porque eu sei o poder das palavras, né? Eu sei o poder de contar uma história, porque você pode literalmente mudar a trajetória de alguém, né? O livro daquele suíço mudou minha vida. Exato. Imagina se meu pai não tivesse contado aquela história pra mim, eu não estaria aqui conversando com você hoje. Então, eu sabia que eu queria contar essa história de vários formatos. E como jornalista fissurado em leitura, gosto muito de ler, eu sabia que eu tinha que contar isso. Então, mesmo sendo difícil, eu sentei ali na frente do computador, fiquei 7 meses para escrever o livro. O primeiro. 3 anos editando e buscando uma editora, né? Ninguém acreditava, a gente tem muita dificuldade, né? Caramba. Sendo julgados, né? O que espião vai falar pra nós, né? Até que a HarperCollins aí, graças a Deus, acreditou no projeto e a gente lançou e provou que vai ser 13 semanas na revista Veja simplesmente como um dos número 1, né? Livro número 1 do país. Foi votado pela revista da língua portuguesa no ano que saiu como literal número 1 para jovens adultos.
Então, muito gratificante, né? Tudo vale a pena quando você Sim. começa a ver que o que você acreditou lá atrás realmente tinha valor, né? Todo mundo falou que não ia dar certo, deu certo. Sim. E todo esse material de filmagem que você fez durante a jornada, cadê? Tudo Tá? guardado. Tá guardado. Né? Foram mais de 500 horas, Sim. né? Filmadas. A gente até. O meu diretor falou, ele fez a matemática. Se você apertasse play nessas 500 horas, ia ficar um mês continuamente rodando e não ia terminar, sabe? Nossa. Ia ficar um mês e pouco de imagem, 24 horas por dia. Sim. Então foram muitas imagens, muita coisa legal. A gente editou um documentário de 1h e 36 minutos, que a gente vendeu para o Super Channel no Canadá, Amazon Prime. Ele vai sair em outubro, agora lá no Canadá. E agora a gente tá nos festivais de cinemas, já fomos para 3, ganhamos 4 prêmios. Nossa. Agora, semana que vem, ele vai para Índia, Mumbai, na Índia. Na outra semana a gente vai para Hollywood, Los Angeles. Caramba! Depois ele vai para o Wyoming, vai para vários lugares aí. E quando terminar os festivais, a gente vai trazer para o Brasil. Ele vai ser lançado em Barretos, em agosto. Vai ter um premiere bem legal lá, vamos fazer um negócio bem chique. Que legal. Para lançar o documentário, ele vai ficar no cinema e vai entrar em vários cinemas aí do Brasil também. Então fiquem ligados nas minhas redes sociais. O trailer já tá lá também, você pode assistir. Sim. E aí, futuramente, vai entrar em um dos streamers aí do Brasil também. Sim. O primeiro livro, Cavaleiro das Américas, ele vai se tornar filme também, né? Com atores. A ideia é fazer 3 filmes, um filme de cada livro. Então, a gente vai começar a filmar ano que vem. É uma coprodução Canadá-Brasil. Poxa. E tô super animado. Nossa. A gente acabou de assinar um contrato com o nosso ator, que vai fazer o Cavaleiro das Américas. É um cara muito foda. O pessoal vai gostar muito, eu acredito. E ele vai ser filmado no Canadá, no México e no Brasil. Ele vai ser lançado em 2024, então eu tô super empolgado. Porque quando eu tava lá… Você que vai filmar? Não. Não, agora é negócio grande, né? Já sabe quem? Quem vai filmar? Quem vai ser o Felipe? Não, o Felipe a gente já sabe, não posso falar ainda, mas… Mas é ator grande. Tá, legal. E aí é toda uma estrutura diferente, né? E eu, quando eu tava cavalgando, eu filmava tudo sozinho, né? Eu não tinha uma equipe comigo, eu filmava. Então eu, tá lá subindo uma montanha, aquele pôr do sol maravilhoso, falo, véi, se a gente conseguisse pôr alguém ali pra filmar, imagina a imagem. E agora a gente vai conseguir fazer isso com esse filme, né? E vai virar mais um negócio de Hollywood, né? Sim. Então o cara vai lutar com o urso, sei lá, vai ser umas coisas bem loucas, mas… vai ser bem legal, tô super empolgado pra isso também. Muito legal, vale. Primeiro brasileiro a cruzar a América no lombo de um cavalo. Agora o filme, acho que o Oscar veio pro Brasil, hein? Será? É do Brasil. Eu gosto de sonhar grande, hein? Eu sonho com Oscar, eu sonho. Não sei se com o documentário, mas esse longa que a gente vai filmar aí, eu acho que… Pode ser, hein? Será? Imagina nós lá, tá dando uns gritos a pito lá no Oscar. Dando uns tapas lá no Oscar. Se Deus quiser, não levando tapas, né? Entre tapas e beijos. É isso aí. Me fala uma coisa. Mensagem do Cavaleiro das Américas pra quem tem um sonho. Pra quem tem um sonho, Pra quem tem um sonho, não escute as pessoas ao seu redor que vão te puxar pra baixo. Não escute aquela voz na sua cabeça, aquele diabinho que vai falar pra você que você não é capaz, que você não vai conseguir. Esteja disposto a trabalhar muito. Não vai ser fácil. Você tem que querer com seu tudo, com seu coração, com a sua alma. Com literalmente todo o suor, todo o sangue que você tem nas suas veias. Mas se você quiser, realmente nada é impossível, né? É o que eu falei nesse podcast. Planejamento estratégico. E aí cair pra cima e executar. Eu acho que a gente veio nesse mundo para seguir os nossos propósitos. O pior momento da minha vida foi quando eu terminei a primeira viagem, que ninguém me preparou pro final. E foi criado um vácuo muito grande na minha vida. Porque eu passei anos sonhando com aquilo, eu passei anos planejando e aí eu passei anos na guerra para chegar. E aí o momento que eu cheguei, e aí, o que eu faço agora? Eu perdi o propósito. E aí que eu vi que o buraco é mais fundo do que a gente imagina, né? Ansiedade, depressão. Passei 6 meses terríveis. Então eu aprendi nesse momento que não é só um sonho, não é só uma jornada, vão ser várias jornadas. E antes de você terminar aquela primeira ou a segunda, você já tem que começar a planejar a próxima. Sim. Né? Porque a gente vive de propósito.
Então, hoje eu tenho isso muito em mente e quero passar isso para as pessoas, né? Qual que é o seu propósito, né? O que você tá fazendo para atingir esse propósito? Porque é fácil você dar 110% quando você tá se sentindo bem. Sim. Mas e nos momentos que você brigou com a sua esposa, com o seu marido, que seu filho tá doente, que tá tudo desabando ao seu redor, Sim. né? O que vai fazer você sair e chutar o balde e literalmente ter sangue nos olhos? É o seu propósito. Por isso que eu não desisti, né? O primeiro era meu sonho, minha vida, minha história. O segundo e o terceiro era o Hospital de Câncer de Barretos. Sim. Agora é minha família, entendeu? É meu filme, é o documentário, é o livro. Sempre tem algo acontecendo. Então isso é extremamente importante e espero poder passar isso para as pessoas através dos meus trabalhos, né? Eu não quero falar, você tem que fazer isso. Não. Eu vou contar minha história para você. E você? E se você achar legal e achar algo que você vai conseguir tirar dali e introduzir para sua vida, top. Porque para mim deu certo. Sim. E o remédio para muito momento ruim foi o cavalo. Cavalo para você, que é? Tudo. Terapia, paixão, trabalho, né? Como eu pago minhas contas. E o cavalo mudou minha vida, o cavalo me deu as maiores lições, o cavalo me levou até minha esposa, né? Sim. Num mundo hoje em dia que a gente conhece as pessoas através de aplicativos. Você conheceu pelo cavalo? Eu conheci pelo cavalo. No lombo né? de um cavalo. No lombo de um cavalo, pedi pouso na casa da família dela. Então imagina, o que eu vou falar do cavalo, né? Tudo. Tudo. E para um cavaleiro de longas jornadas, existe alguma outra? Existe uma vontade, de repente, em outro continente? Não, nesse momento não existe a vontade, porque eu prezo muito a saúde mental, né? É extremamente importante. A gente fala muito de saúde física, né? Sim. Mas a gente fala muito pouco de saúde mental. E eu vi que se eu continuasse fazendo isso por muito tempo, eu ia perder a minha cabeça, né? E eu quero ter filho, eu quero estar presente, né? Pra minha mulher e meus filhos. E é muito sofrimento. Sim. Então eu fiz uma promessa que essa era a última, né? Tá. Você nunca sabe o dia de amanhã, né? Nunca diga nunca, né? Talvez eu precise de algum tempo, né? Com certeza. Mas eu tenho um foco, um sonho maior que eu quero ter um programa de televisão, né? Eu não sei se vocês conhecem o Anthony Bourdain, ele faleceu, mas ele mostrava cultura através de comida. E ele era mais relacionado com comida, mas no final era muito mais sobre cultura. E eu quero mostrar a cultura através do cavalo, né? Viajando o mundo e tentar criar um mundo melhor através do cavalo e mostrando, né, países que às vezes a gente nem imagina que as pessoas estão passando porque eles estão passando. Sim. E tudo através da cultura do cavalo, do agro, da pecuária. Então, isso tudo que eu tô fazendo é a escadinha. Uma construção para chegar até lá. Já visualizou? Já escrevi, já visualizei, já aconteceu. Já aconteceu. É só tempo. É isso. Felipe, é uma honra ter falado com você. Brasileiro, from Pinhar City. Tem passaporte lá de Pinhar. Muito legal. É uma história inspiradora sobre sonho. Essa questão da visualização do sonho, de criar realidade é muito louco, né? Incrível, é louco, assim. A nossa mente, só um último aqui, a nossa mente não consegue diferenciar entre algo que aconteceu de verdade e algo que você imaginou. Muito louco isso, Muito. Né? Literal, estudos provados. Sim. Então você imagina o poder disso, né? E tudo que eu fiz, eu visualizei. A saída de Calgary, eu vi aquilo, eu senti aquilo. Quando eu fechava meus olhos 2 anos antes, quando todo mundo me chamava de louco. A chegada no Brasil foi o maior momento de déjà vu na minha vida. Porque eu já tinha vivido aquilo. Não visto, vivido. Vivido. Não é só ver, é viver aquilo dentro de você. É sentir o cheiro, tocar no cavalo, sabe? Seja qual for o seu sonho. Se é ser médico, é estar com o bisturi na mão, entendeu? Com o coração batendo e você operando ali, e o barulhinho do pi, pi, pi. E sentir o cheiro, sabe? É literal você viver aquilo. Pra mim era né, montar nos cavalos e sair de Calgary. Então eu tava em cima da sela, eu escutava a sela, eu escutava o barulho do casco dos cavalos no chão, o cheiro dos animais. Então isso é muito importante. Quando você faz isso, o universo conspira a seu favor. Sim. E pra te contratar? Você também é palestrante? 0800. Sou palestrante, graças a Deus, gosto demais. Nunca imaginei que eu poderia fazer palestra. Nossa, super. Imagina, para grandes empresas. Injeção, assim, na veia pra… Sangue no zóio. Muito.
Como que é muito que te legal. contrata? Para me contratar, você pode falar com a Palestrarte ou você pode entrar em contato direto comigo pelo meu Instagram, @Felipe Mazetti. Faço palestras para grandes empresas, para jovens, para faculdades do mundo inteiro. Sim. E gosto muito. A gente fala sobre planejamento estratégico, sobre vendas, sobre foco, persistência. Eu consigo moldar a palestra pro público, né? Sim. A gente faz um briefing antes e é bem legal. É sobre alta performance, no fim das contas, alta performance também, exatamente. Mentalidade, exatamente. Tudo que a gente falou um pouquinho aqui tocou alguns temas. E com um filme de aventura, né? Isso que é muito louco, né? Entre tiros e ursos e deserto, você acaba passando uma lição, é um storytelling, né? Sim. De 50 minutos a 1 hora, onde eu uso fotos e vídeos da jornada pra passar essas lições aí que eu aprendi da Cela. Fiz um TED Talk agora ano passado, super feliz, era um sonho também. Mas muito foda, 15 minutos. Me deram 15 minutos pra contar 8 anos. Eu falei, nossa, que jeito. Saí, cheguei, obrigado. E fiz a cavalo, em cima do cavalo, no Calgary Stampede, muito top. Quem fala, tá em inglês, né? Sim. Quem fala inglês, busca lá no YouTube, ficou bem legal. Legal, bacana. Seus livros, amazon.com.br. Amazon.com ou nas livrarias, né? As que não quebraram ainda, mas Amazon. É triste. Amazon.com.br você encontra Cavaleiro das Américas Rumo ao Fim do Mundo. Em breve. E Cavaleiro das Américas, minha última jornada, que vai sair agora ou em agosto ou no final do ano. O documentário chama Cavaleiro das Américas. Fiquem ligados nas minhas redes sociais, que em agosto vai ter o lançamento em Barretos. E em várias cidades do Brasil afora aí. Tenho certeza que vocês vão amar. Já é estouro. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigado pelo copo. Muito legal. Copo que eu gostei, ganhei aqui hoje. Adventure. A cara do Felipe. O uísque fica bom aqui dentro. Isso fica bom, mantém. Pessoal, espero que tenham gostado desse episódio incrível do GeaCast, assim como nós aqui. Tá todo mundo muito inspirado, emocionado. História incrível. Incrível. Muito obrigado. Esse episódio tá disponível nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Até o próximo GeaCast.